Ok, Emerson. Mas então, tu tá falando sobre educação domiciliar, tem a Educalar falando sobre educação domiciliar e tem mais uma centena de pessoas falando sobre educação domiciliar. Educação domiciliar agora é a única alternativa que a família tem para educar seus filhos? A resposta é não. Eu acredito realmente que a educação domiciliar, sim, vai atender muitas famílias, mas não, ela não é para todos. Existem famílias que não têm condições de fazer a educação domiciliar, de aplicar a educação domiciliar. E eu não falo necessariamente de questões financeiras, porque eu acredito sim que se a pessoa mesmo que a família não tenha condições financeiras, ela consegue educar seu filho em casa. Aí você pode se perguntar, mas como ela vai fazer isso? Ela tem que comprar material? Ela tem que investir talvez em algum brinquedo? Não necessariamente, tá? Normalmente as pessoas que escolhem educação domiciliar, elas têm acesso, por exemplo, à internet. É claro que a família que aceita esse desafio de educar seu filho em casa, ela vai ter que se esforçar mais. Normalmente o pai ou a mãe vai ter que ficar em casa com a criança, né? É bem provável que a mãe fique em casa com a criança. É o que a gente mais vê acontecendo. E por óbvio, a mãe ficando em casa, o pai vai estar trabalhando e aí ela tem que se esforçar mais para quê? Conseguir esses materiais. Pode ser através da internet, pode ser através de uma biblioteca pública, pode ser através de doações. O fato é que eu leio vários comentários nos vídeos dentro do YouTube e o pessoal critica, falando que a educação domiciliar ela é para elite. Eu tenho hoje um projeto, talvez um dos maiores, se não o maior projeto de educação domiciliar do Brasil. Eu converso com centenas de famílias, centenas de famílias. Eu tenho várias pesquisas com essas famílias. Eu posso afirmar que a maioria das famílias, pelo menos as quais eu tenho contato, são famílias de classe média baixa e não de classe média alta. São famílias que muitas vezes se esforçam para pagar mensalidades bem pequenas, outras não têm nem condições de pagar e têm uma internet bem precária, mesmo assim têm se esforçado para fazer educação domiciliar. A educação domiciliar ela não é para todos, mas aquelas famílias que sim aceitam esse desafio, elas não precisam necessariamente ter uma alta escolaridade, ter um valor financeiro disponível gigantesco, ou muitas vezes nem ter isso, porque ela é capaz de correr atrás e produzir aqueles cursos que ela precisa. Isso é muito importante a gente entender. Eu vejo as críticas, muitas vezes, hoje mesmo eu li uma crítica de um professor universitário falando assim, mas os pais aqui não conseguem nem ler e escrever direito. O fato é que se você tem interesse em educar seu filho em casa, a primeira coisa que você tem que saber é o porquê você quer educar seu filho em casa. Se o objetivo teu é dar uma educação melhor que tem nas escolas, se o teu objetivo é ter uma educação, por exemplo, cristã dentro da tua casa e ter isso sob a sua responsabilidade, você vai se esforçar. E se você não conhece uma matéria, primeiro, você pode correr atrás. Se você não consegue entender aquela matéria, você pode pagar um outro professor, pode colocar, às vezes, o seu filho para estudar diretamente num curso online. Isso não tem nenhum problema. Nenhum problema. Muitas vezes a gente vê o pessoal comentando sobre educação domiciliar sem conhecer o que é educação domiciliar e entendendo, ou muitas vezes fazendo uma correlação que a educação domiciliar deve ser igual à escola, e ela não é igual à escola. Se o pai não tem condições, ele corre atrás. Se o pai, por exemplo, não tem condições ou capacidade de aprender aquela matéria para disponibilizar para a criança, pode ter ajuda de outras famílias, pode ter ajuda de um tutor, pode ter ajuda de, às vezes, um professor particular. Não tem nenhum problema. O fato é que, mesmo a educação domiciliar não sendo para todos, aqueles que escolhem e optam por essa opção, eles têm total condição de correr atrás do que eles precisam. Eles não precisam ser um PhD. Eu, particularmente, conheço vários professores doutores que não sabem porcaria nenhuma. Basta você pegar as teses e começar a ler. Não tem lógica, não tem coerência, muitas vezes não tem nem fundamentação e os caras são doutores. Ou muitas vezes estão aí falando besteira. O que é educação? Acho que a gente tem que voltar um, dois, três passos para começar a definir as coisas. Porque educar, muitas vezes, me parece que é só levar a criança para a escola, fazer com que ela se forme e tenha um diploma. E não é necessariamente só isso, ok? Ir para a escola hoje está mais do que provado que não serve de nada. Quantas crianças se formam no ensino fundamental, no ensino médio e não sabem nada? Então é preciso reavaliar, parar de só criticar e entender o que é educação domiciliar. Entender, e eu posso falar através de números de várias pesquisas que eu mesmo fiz, que as famílias têm se esforçado muito para educar. Ela não é para todos, mas aqueles que escolhem têm feito um excelente trabalho.